Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim para mais um vídeo. E gostei do vídeo mesmo. No título, hoje vamos falar sobre crianças. O diabo quer matar e destruir as nossas crianças. O inimigo quer fazer de tudo para poder derrubar eu, você e as nossas crianças também. E é uma coisa muitas das vezes que a gente não olha, que o Espírito Santo, ele não está em algumas crianças. O Espírito Santo não tem um espírito mirim. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele pode habitar nas crianças também. E os adultos não estão se importando ou ligando com as crianças que não receberam ainda o Espírito Santo. Ah, mas eu levo para a igreja. Mas você está instruindo essa criança dentro da sua casa? O que você está colocando para essa criança ver? Essa criança assistir? O que você está fazendo com essa criança em casa? Você está deixando ela à toa, zanzando por aí? Ela passa o dia todo na escola e quando chega em casa diz que está cansada e você não leva para o culto. Como é que essa criança vai ter um encontro com o Espírito Santo? Ah, mas Mirella, o Espírito Santo, tu não batiza criança, batiza sim. Batiza criança sim. Tem crianças que têm experiências com Deus, sim. Eu fui uma criança que tive várias experiências com Deus. Eu fui uma criança que sentiu o Espírito Santo. Eu fui uma criança que dobrava o joelho no pé da cama, pedia alguma coisa e Deus me dava. Eu fui essa criança. Eu fui essa criança que orei pela minha família. Eu fui a coluna da casa quando eu era uma criança. Deus me usava dentro da minha casa, Deus me usava quando eu era pequenininha para conversar com as outras crianças sobre Jesus. Eu tinha horas para brincar, eu tinha a hora para poder brincar e eu ia na rua e eu brincava com as crianças, mas as crianças também me contavam as aflições que elas tinham. E eu, Mirella, meu pai tá assim, minha mãe tá assim, e eu tô muito triste, e eu choro, e eu tô triste. Elas me contavam, elas desabafavam comigo, eu dava conselhos, eu era ali um ombro para ajudar, e eu era também uma criança. Eu era uma criança mais velha, um pouco que elas, mas eu também era uma criança. Eu chegava, dava conselhos a elas, tinha um ombro ali para elas chorarem, aconselhava, tava ali quando precisava, tudo, brincava, fazia rir, tudo, mas quando eu chegava em casa, eu tava triste. E isso é fazer a obra de Deus, e eu fiz a obra de Deus quando eu era criança. E eu não tinha 12 anos, não, eu tinha menos de 12 anos, eu era muito nova. Crianças têm sim experiências com Deus, mas os adultos estão fechando os olhos para isso. Os adultos estão fechando os olhos para as crianças e vendo só as aflições dela. O filho pergunta assim: mamãe, vem brincar comigo? E ela diz: não, depois tô resolvendo isso e aquilo outro. Ela vai pro celular, fica horas e horas rolando aquela tela, assistindo na TV o dia inteiro, vendo as coisas todos os dias. Ah, mas eu preciso de paz, eu preciso de sossego, eu não tô agoniada, tenho isso, eu sou mãe solteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não sabe o que eu passo dentro de casa, mas Deus está contigo. Se você teve esse filho, foi porque Deus permitiu. Então você consegue sim. Tem gente que não consegue pegar e ficar uma hora com o filho. Não consegue, tem pai e tem mãe que não consegue ficar 24 horas com uma criança que é dele mesmo, que é dela mesmo, não consegue. E Deus não se agrada disso. Vamos ler aqui em Mateus 18:3, 3 na verdade. Mateus 18:3. Vamos ler? Vamos lá? E disse: em verdade vos digo que se não vos convertesse e não vos fizesse
como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. A Bíblia aqui diz que temos que ser como uma criança para poder entrar no reino de Deus. E uma criança é pura, é amável e é dependente do pai e da mãe. Repetindo, dependente do pai e da mãe. E é assim que temos que ser, dependentes de Deus, puros e inocentes, que nem são as crianças. E o inimigo quer fazer o quê? Quer roubar a inocência das nossas crianças, para que elas sejam independentes mais rápido. Ah, mas não arrumou um emprego. Mas já tem uma mente formada. E formada pela Bíblia, formada por quê? Formada pelo celular, formada pela TV, formada pelos amiguinhos da escola que veem os vídeos no YouTube. Tem vídeos que não são para crianças e tem crianças vendo porque tem acesso à internet e o pai e a mãe estão ocupadas demais para olharem o que o filho está assistindo e não estão tão ocupadas e distraídas que é distrações e aflições que o inimigo mesmo coloca na sua frente para você não prestar atenção no que o seu filho está fazendo. O seu filho tem andado, falado e agido como um profeta de Deus, como um cristão, ou ele tem agido como as pessoas do mundo? Ah, mas só tem 3 anos. A única pessoa que nasceu santa nesse mundo foi Cristo Jesus. Todos somos sujeitos a pecar. Todos. Até as crianças. As crianças, elas têm um entendimento que estão sendo formados ainda. E tem pais que não querem formar o cérebro da criança com a Bíblia. Eles deixam por si só. Eu mesmo, quando eu era criança, eu queria uma pessoa que me ensinasse a Bíblia. E eu não tinha. Eu queria ter aprendido aquela musiquinha que as pessoas falam, que é dos... Como é que se fala? Meu Deus, eu me esqueci. Mas assim, Marcos, Mateus, Lucas, dizendo os versículos da Bíblia. Eu queria ter escutado essa música quando eu era pequeno. Eu não escutei e eu não sei os versículos. Depois de Judas vem isso, depois de Mateus vem isso. Não, eu não sei. Eu ainda estou aprendendo a decorar. Eu tenho muita dificuldade para abrir os versículos de Provérbios tanto. Aí eu fico meia hora procurando Provérbios. Alguns estão até marcados aqui que fica mais fácil para mim. Mas eu não aprendi. Não aprendi. E eu queria que tivessem me ensinado e não me ensinaram. Eu ia para essa linha quando eu era pequena. Mas eu desenhava, eu pintava e a moça, que era a tia da salinha, falava e tudo com a gente. Só que eu não aprendi muito, porque o que ela falava era muito vago, muito ralo. E eu não sabia como botar isso no dia a dia, porque ela só falava das historinhas. Ela não pregava em si para as crianças de uma forma infantil, ela só falava das historinhas básicas da Bíblia, com infantilização. Então, eu não aprendi. Então, a gente tem que colocar isso daqui na cabeça das crianças. A Bíblia, a palavra. Colocar na cabeça das crianças. Vamos ler aqui em outro versículo, que é o versículo aqui que eu separei, que é ainda em Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai-me os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Palavra linda, né, gente? O que acontece, minha gente? É que a gente tem que colocar a palavra do Senhor na mente das crianças. Eu já vi crianças ficando o culto inteiro no celular. Em vez de prestar atenção no que o pastor está falando, fica o culto inteiro no celular. É melhor você colocar sua criança do seu lado e deixar ela prestar atenção e ela dormir, do que
você deixar ela no celular o culto inteiro, em vez de deixar ela ouvir o que o pastor está dizendo e o que o pastor está falando. Você está impedindo a que não impeça os pequenos. Não impeça. Não impeça os pequenos de ir até Deus. Você está fazendo isso. Cada vez que você coloca a sua criança do seu lado assistindo um celular, ou jogando, fazendo o que for no celular, ou até trazendo brinquedos para ele brincar dentro da igreja, você está afastando o seu filho e impedindo o seu filho de conhecer a palavra de Deus, de conhecer Jesus. Mas a minha igreja tem salinha, ele fica lá na salinha. Amém, deixa ele lá na salinha, não tem problema. Agora, se a sua igreja não tem salinha e deixa a criança brincando lá fora, ou brincando não sei lá onde for, ou brincando no meio ali, ou deixando no celular o culto inteiro, você está impedindo essa criança de ir até Deus, de conhecer a palavra, de saber quem é Deus. Tem criança que sabe baixar jogo no celular, que o jogo é pago e ela consegue baixar gratuito no celular, mas a criança não sabe procurar um livro da Bíblia. É grave. Tem gente que diz, não, mas são crianças, da criança se faz um adulto. A criança cresce, você está esquecendo que seu filho vai crescer? Você tá esquecendo que seu filho cresce? Tem pais que dizem assim, depois eu pego ele a outra semana. A outra semana seu filho vai estar mais uma semana maior. E aí de uma semana vai virar dias, e de vários dias. E de uma semana vira meses. De meses vão virar anos e seu filho cresceu sem um pai. Não, mas eu trabalho, deu tudo o que ele quer. A criança não vai crescer e não vai ficar falando que teve isso, que teve isso, que teve isso, que teve isso. Ou ele pode até falar, mas ele vai dizer, sabe o que? Qual vai ser a reação dele? Meu pai me deu um tablet, meu pai me deu um computador, meu pai me deu brinquedo, meu pai me deu isso, meu pai me deu aquilo, minha mãe me deu isso. Minha mãe colocava comida na mesa todos os dias, ela fazia a comida que eu gostava todos os dias, mas ela não sentava para comer comigo a comida que ela fazia. O meu pai me deu um tablet, mas ele não sentava para assistir comigo. E tem outras pessoas que ele vai buscar, seu filho vai buscar outras pessoas procurando amor materno e não vai achar. Ele vai se magoar com essas pessoas porque ele estava procurando o que as pessoas nunca vão dar, que é amor materno. A única pessoa, amor paterno e materno, não se encontra em um homem ou uma mulher para se casar ou para se relacionar, ou em amizades. A única pessoa que preenche o vazio daqui de dentro é Deus. Seu filho não conhecer a Deus, ele não vai saber como preencher esse vazio. Se você colocar na cabeça do seu filho a palavra de Deus, se ele se desviar e for para outro lugar, que não seja a igreja, que não seja, se for por outro caminho, se ele for para outro caminho, ele vai saber para onde voltar e ele vai ter noção de que ele vai estar errado no caminho que ele está indo, e ele vai conhecer que o pai ainda quer ele, quando ele não aguentar mais ficar no mundo de sofrer, de se magoar, ele vai saber para onde voltar, ele vai saber aonde ele vai. Se ele ficar perdido, meu Deus, eu tô perdido na minha vida, ele vai saber aonde ele volta, qual é o caminho. Quando ele chorar por alguém, que ele chorar, que ele se magoar, que ele não aguentar mais aquele peso, aquela angústia, aquilo tudo, ele vai saber para quem clamar, porque você apresentou o seu filho a Deus. Tem adolescente de 13 anos, 12 anos, que fica o culto inteiro com o celular na mão, e a mãe, que sendo crente, não faz nada. Tira o celular dessa criança em nome de Jesus. Essa criança não, desse adolescente, porque quando você faz 12 anos, você não sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo, né? Mas já sabe o que é ruim e o que é bom. Mas quando no futuro ele
vai crescer e ele vai saber que ele tá agindo errado, que ele vai ter as experiências dele com Deus. Se você não apresentar ele para Deus, quem é que vai? Se você quer pai e mãe, quem é que vai apresentar a Deus se não for pai e mãe? Quem é que vai apresentar a Deus a essa pessoa? A internet está cheia de porcaria. Eu sei que tem coisas que são ótimas pra gente ver na internet. Pesquisar como faz uma comida, como faz isso, como faz aquilo, pra gente pesquisar. Tem conteúdos legais que a gente pode se divertir, que são bons para as crianças. Tem vários canais que são bons para as crianças assistirem. Tem sim. Tem vídeos legais para se escutarem, tem pregações verdadeiras, tem pregações falsas, mas também tem as verdadeiras. Sim, Deus fala através dessa tela, com certeza. Mas as crianças não sabem ainda o que é bom e o que é ruim para elas. E cabe aos pais dizerem que não pode, que pode ou que não pode. Se o seu filho colocar o dedo na tomada, você vai deixar? Você não vai. Porque aquilo ali pode levar um choque, pode morrer. Não é? Agora você faz o seguinte, ele tá aperreando, tá andando pra um lado pro outro, correndo, gritando, fazendo tudo, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e dá a tomada pra ele ficar quieto, porque você quer ter paz. É exatamente isso quando você dá um celular ao seu filho, porque você quer paz e sossego. Criança pode assistir desenho, claro, mas em alguns horários. Eu tenho uma prima que ela vê que os filhos estão assistindo muito, ela deixa eles sem tela. Nenhuma. Deixa eles brincando. Ela tem 3 filhos. Ela deixa tudo pequenininho. Deixa brincando, deixa sem tela. E a gente tem que fazer isso também. Não é porque a internet tá cheia de porcaria que eu não vou deixar você assistir YouTube. Ele pode assistir YouTube, mas você tem que ver o que ele tá assistindo. Vídeos de 1 minuto. Para as crianças, isso daí não dá certo. Não dá para monitorar vídeo de 1 minuto. Não dá. A gente dando um celular na mão de uma criança com 2, 3 anos, você tá querendo destruir o cérebro dela. Literalmente destruir o cérebro dela. Tudo que a criança vê aqui, ela vai imitar. Fez isso, eu também vou fazer. É isso, a criança vai se repetindo isso na vida da criança. Porque ela assiste celular o tempo todo, YouTube o tempo todo, assiste uma tela o tempo inteiro. Tem pais que a criança quer um brinquedo caro e eles não dão, mas eles dão um celular pra criança ficar o dia todo, o dia inteiro. Tem adolescente, tô falando não só de crianças em si, adolescente também, que a mãe não diz assim, não, isso aí eu não deixo. Não se impõe, deixa o adolescente penando também. Não senta pra conversar com o adolescente pra dizer assim, olha filho, eu não quero que você faça isso e isso, porque vai surgir tal e tal consequência. Agora se você fazer, você vai tomar com a colheita dos seus erros, que nem mesmo diz na Bíblia. É lógico que você não vai enfiar a goela abaixo na vida do seu filho, a força, porque cada um tem livre-arbítrio, né? Vamos ler outro versículo aqui, o versículo Salmos 8:2. Vamos lá. Olha, da boca das crianças e dos que mamam, tu sustentaste forças por causa dos teus adversários, para fazerem escalar o inimigo vingativo. Ou seja, as crianças também podem calar a boca do inimigo. As crianças também podem receber o Espírito Santo. As crianças também podem deixar o inimigo envergonhado. Sua criança ora, sua criança sabe orar? Você é um crente que tem um filho pequeno que não sabe orar? Você tem que ensinar. Ensina essa criança a orar
quando for dormir, para ela não ter pesadelo. Porque os pesadelos na vida de uma criança podem atormentar a vida dela no dia a dia. E pode ser o inimigo querendo perturbar essa criança e você não sabe. Quando ela levanta de manhã, você ora com ela de manhã? Se você não orar com ela de manhã, pode ser que aconteça coisas ruins com ela no dia a dia. Porque o inimigo vai mandar cilindros na vida dessa criança também. As crianças às vezes ficam doentes por causa dos próprios pais. Não é que você não está dizendo que eu não cuido do meu filho direito. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você está pegando o seu filho e privando ele de uma experiência maravilhosa com Deus. E que tem que ter a consciência na sua mente que o inimigo quer roubar a inocência e quer matar as crianças, porque as crianças são o futuro. E o teto está fazendo barulho de novo. São o futuro. Eu não tô dizendo que você tá cuidando mal do seu filho. Não, eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que você tem que vigiar, porque o inimigo quer sim matar crianças. Quando eu era criança, o inimigo tentou ceifar minha vida mais de uma vez. Não é à toa. Não é à toa, não é... Ah, foi só um arranhão. Caiu, quebrou o braço. Foi só um arranhão, foi só... Isso, foi só que... Não, foi uma tentativa do inimigo. Foi uma tentativa do inimigo. Veio outra criança e empurrou ela. A tentativa do inimigo. Sim, tem crianças que são usadas por inimigo. Sim, tem crianças que são usadas. Ah, não, mas tem... Ele tem autismo, ela tem autismo, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, às vezes não é autismo. Às vezes é realmente birra. Se diferencia birra de autismo, diferencia TDAH de excesso de telas. Porque às vezes a criança é desatenta porque está o tempo todo enfiado numa tela. Você está dando essa atenção para sua criança? O mundo espiritual existe mais do que a gente imagina. Tem pessoas vestindo crianças de formas adultas. Você sabe disso? Você sabe que tem criança vestindo cropped? Ficando de biquíni, de maiô, com uma sungazinha apertada, tão apertada no mundo a criança veste. Você já viu? Eu já vi aqui, quando eu tava rolando o feed do Instagram, eu vi uma criança, um menininho, vestido como um bandido. Você sabe que existe pedofilia hoje em dia? Isso é o inimigo querendo pegar as nossas crianças e destruir a vida delas. Eu sei que é difícil cuidar de criança, mas se Deus te confiou essa criança, você vai conseguir cuidar dela sim. Tenha força, tenha fé e continue. É difícil cuidar de criança, eu sei como é difícil. Eu sou uma pessoa que vivo com uma criança de 4 anos de idade. Inclusive as coisas que estavam na thumb do vídeo, que eu estava segurando, era dela. O inimigo está querendo distrair a sua atenção para você não olhar para a criança. Mas eu faço o que eu posso. Você está se esforçando de verdade ou você está querendo deixar o trabalho de ter uma criança para lá? Porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que dá trabalho, tem gente que vê que a criança está dando muito trabalho, enfia uma tela, enfia uma TV, enfia na casa da avó, na casa de qualquer pessoa para poder ter paz e sossego, para poder ir para uma festa, para poder... Isso, você não está cuidando da criança direito, você joga na mão dos outros. Ah, mas eu sou mãe, se você deixa para os outros criar, você não está sendo uma mãe de verdade. Pronto, falei, não ia dizer isso, mas diz. Existem pessoas tentando raptar, sequestrar crianças. Existe pedofilia nessa humanidade, existe vários. Existem mulheres também que são pedófilas, você sabia disso? E isso daí
É o puro inimigo querendo destruir a vida das nossas crianças. E a gente tá virando os olhos e dizendo, é fofinho, é bonitinho, é isso, é aquilo. Criança dançando funk, criança na internet, sendo... Vocês estão literalmente pegando as crianças e colocando na internet como se fosse um produto. Tem gente que faz isso, grava vídeo fofo da criança, não para as pessoas verem, olha como meu filho é bonitinho, como ele tá lindo com essa roupa, não. Simplesmente para ganhar views, likes e ganhar dinheiro em cima da criança. Tem gente que faz isso. Eu vi um vídeo aqui de uma mulher falando, que não quer mostrar o rosto da filha. E todo mundo julgando, apontando, criticando. Ela tá certa. Ela tá certa. Sabe por que ela tá certa? Porque existe muitas pessoas colocando a cara do filho na internet como se fosse um produto, como se fosse praticamente uma propaganda. Estão facilitando o trabalho dos... Estão facilitando. Não estão vigiando para onde ele deixa a sua criança ir sozinha. Tem gente que deixa a criança sozinha, brincar na praça sozinha, 2 crianças de 4, 5 anos. Vê na hora você ir lá ver a sua criança. Fulaninho, cadê fulaninho? Pronto, perdeu, o povo levou. E agora? Ela vai chorar. Mas porque deixou ir 4 anos? Não tem 4 anos, não pode andar só não, minha gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é roupa de criança. Isso aqui é roupa de criança. Isso aqui não é roupa de criança, não. Isso é roupa de adulto. Eu vi na internet um menininho que a mãe colocou, sabe o que? Colocou uma manga tipo essa aqui, só que cheia de tatuagem, imitando um braço fake, pra botar tatuagem assim no braço do menino. Eu olhei, meu Deus do céu. Tatuagem não é coisa de criança. Pelo amor de Deus. Coloca a criança para assistir vídeos saudáveis, que fala do amor de Deus. Mas é bonitinho, todo mundo usa essa roupa, todo mundo usa. Não é porque todo mundo usa que você vai usar no seu filho também. Você está fazendo propaganda do seu filho, sensualizando a criança na internet, sensualizando a criança por aí. Isso aqui é roupa de criança, isso aqui não é roupa de criança não, minha gente. Tem gente que poupa, dá um dinheiro grande em um brinquedo, mas dá um dinheiro grande em um celular e dá pra criança. Compra brinquedos estimulantes pra eles, brinquedos divertidos, inventa brincadeiras pra ele brincar dentro de casa. Porque, olha, se você não começar a ensinar o seu filho no caminho que deve andar, a internet vai moldar a mente dele. Se você não moldar o seu filho com a palavra de Deus, com a palavra correta, seja adolescente, seja pré-adolescente, principalmente os que estão na pré-adolescência, porque tem mais que diz, não, ele ou ela vai ter as suas próprias experiências, eu não posso tirar isso deles. Mas por que você não está instruindo? Se caso seu filho ou sua filha que está na pré-adolescência se perder, ele sabe para onde ele vai voltar? Ele não vai saber, porque você não falou, mas leva para a igreja, mas às vezes ele não quer nem estar lá. Então, o corpo está dentro, a cabeça está fora. Mas eu não posso mudar isso. Não pode mudar isso. Mas se você colocar em casa, repetir o tempo todo a palavra de Deus em casa, repetir, todas as vezes ele vai colocar aquilo na cabeça dele. Toda vez que ele for fazer alguma coisa de errado, ele vai pensar aquilo, porque isso é repetição. Seja criança ou pré-adolescente, as crianças da pré-adolescente estão fazendo isso aqui o tempo todo, estão não sei o que de aura, não sei o que de Six Seven e não sei o que, e vai estar tendo competição disso e daquilo outro. Isso aí é puro inimigo, querendo distrair a mente e colocar distrações aqui e aqui, para quando a palavra de Deus tentar entrar, ela não conseguir, porque já está cheia, a memória aqui já está cheia.
O compartimento já está cheio da cabeça da criança. Porque a mãe e o pai não botou essa criança para fazer um devocional em casa. Você consegue cuidar desse bebê, você consegue cuidar desse adolescente, você consegue cuidar dessa criança. Às vezes os seus filhos fazem coisas erradas, não é para aparecer, é porque eles querem atenção. E não, eles querem atenção, não, eles querem a sua atenção. Tipo, olha pra mim, mãe, eu ainda tô aqui. Olha pra mim, pai, eu tô aqui ainda. Fala comigo. É tipo isso. Ou um pedido de socorro e de ajuda. A mente do adolescente tá se formando ainda. Ainda tá se formando. E você tá perdendo o tempo que você tem pra formar a mente na palavra de Deus da sua criança. Se a criança sabe empurrar, sabe brigar, sabe bater, sabe criticar outra criança, ela também sabe abraçar, amar, cuidar e obedecer. Porque se a criança mente, ela já sabe que isso ela pode até não saber que isso é uma coisa errada, mas se a criança sabe fazer o mal, ela também sabe fazer o bem, e ela tem que ser repreendida sim. Mas é um bebê, é uma criança. Eu sei que na visão da gente são bebês, nossos adolescentes ainda são bebês, eu sei. Mas quando for lá fora, quando ele ou ela for lá pra fora, o mundo não vai ver ele como se fosse um bebê, não. Vai ver como se fosse qualquer um. Vai ver como se fosse, é só mais uma, é só mais uma. Tem crianças de 14 anos ou até menos namorando e o pai e a mãe não sabem. Tem crianças de 10 anos namorando. Mirella, como você sabe, eu convivi com muitas crianças ao longo da vida. E muitas delas disseram: eu tô namorando com tal e tal, e ele isso e aquilo, e ela isso e aquilo. As meninas que não têm experiências entre relações vão tirar fotos do seu próprio corpo para mostrar para as outras pessoas que tá do outro lado da tela, não só meninas, e sim meninos, expondo o corpo delas para outra pessoa, para, em aspas, ser bonito ou bonita na visão dos outros e para agradar os outros. Não, meu filho não. Meu filho não faz isso. Eu monitoro. Não faz isso. E não sei o que. Não fica também o tempo todo dizendo: não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Porque aí você vai criar uma barreira em você e no seu filho. Porque quando ele for tentar conversar com você alguma coisa, ele vai pensar assim: não vou falar pra minha mãe, vou esconder. Porque senão ela vai surtar. Não faz isso, não. Mas é muito difícil. Ser pai e mãe é difícil. É muito difícil. Mas não existe uma coisa mais maravilhosa no mundo do que, tirando a presença de Deus, é ter uma criança do seu lado, te chamando de mãe, te chamando de pai. Porque criança é pura. Tem crianças que são usadas pelo inimigo, mas a criança também pode ser usada pelo Espírito Santo. Veja as atitudes da sua criança, profetiza na vida dessa criança, tá bom? Eu vou terminando esse vídeo por aqui, que já tá meio longo, né? Mas eu queria dizer pra você que eu não ia gravar esse vídeo, mas eu gravei. Porque Deus estava me cobrando já fazia algum tempo, e alguns dias. E eu vim fazer. E eu queria dizer pra você: você consegue. Você consegue. A maternidade pesa muito, 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 mas você consegue. Deus está com você, Deus te ama. Isso não é uma crítica, é Deus te avisando, te alertando, te colocando
colocando sua cabeça pra frente do seu filho, pra você ver o que tá acontecendo na vida espiritual do seu filho. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Cuide, porque é da criança que se faz um adulto. Uma criança no futuro pode ser um profeta, um pastor e várias outras coisas. Amém? Não, Deus não está se agradando dos pais que abandonam as crianças, das mães que dizem ser mães e não são de verdade, e Deus não está se agradando do que estão fazendo com as nossas crianças. E Deus vai tomar providência. Não se preocupem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha para outros pais, para poderem ver esse vídeo também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.